Vamos lá, nossa parte 3 do nosso momento Dinamis, o seu momento com a sua saúde, a nossa revista eletrônica, nossa série, falando hoje sobre Chopin, sobre o tuberculinismo, um assunto tão em voga hoje em dia. A gente estava falando um pouquinho na parte 1 sobre características e um pouquinho da vida de Chopin. A segunda parte nós falamos um pouquinho sobre como se tornar um tuberculínico e como ele é. E agora a gente vai perceber quais são as manifestações clínicas, vamos dizer sintomas, sinais que um tuberculínico geralmente tem. Ou manifestações do próprio miasma. Quando a gente fala de afecções agudas, a gente está falando um pouquinho sobre afecções agudas libertadoras, ou seja, quando elas têm um pouco de eliminação, faz um bem enorme para ele. Deixar ir naturalmente. Nossa, gente, não estou enxergando? Que horror! É preferível não vaciná-los e após um tempo crônico. Você ouviu isso? Avalia o tempo. Vamos de novo? Aqui, ó. Já achei um jeito aqui melhor. Vou aumentar um pouquinho aqui e aí vocês vão perceber. Espera aí, só mais um minutinho. Vamos lá. Nas afecções agudas são libertadores, ou seja, fica muito melhor eu ter uma manifestação aguda porque eu exonero e elimino. E quando eu faço isso, é bom, apesar de eu ficar desmineralizado, mas isso é libertador, porque vai passar, eu vou recuperar, vou ter que ficar quieto, e depois que eu recuperar e ficar quieto, eu vou recompor e eu vou ter mais energia. Então, não é ruim ter afecções agudas, porque até aquilo que está dentro dele e tem que ser eliminado, o favorece. Quando a gente fala deixar ir naturalmente, é que quanto mais você suprime, pior para o tuberculínico. Como assim? Por quê? Porque ele já tem uma desmineralização e quanto mais você vai suprimindo, esse adoecimento suprimido pode ir a níveis piores e isso não é bom. Quando a gente fala preferível não vaciná-los, por quê? Eu li isso num livro muito bacana que fala só sobre tuberculinismo. E nesse livro ele expressa uma coisa muito interessante, porque as vacinas pioram os tuberculínicos. Como assim? Porque pensem bem, eu já tenho um terreno que é favorável a ficar mais doente. Por quê? Porque eu sou mais desmineralizado. Eu não preciso até de suplemento. E uma vez que isso me ocorre, vacinar num terreno que já é bem auspicioso para o adoecimento, o que vai acontecer? Vai piorar. Por isso que a vacinose é um dos fatores que levam a pessoa a se tornar uma tuberculínica. E você vai vacinar uma pessoa no terreno já com determinadas patologias? Eu achei incrível essa menção. Tanto é que eu fui averiguar isso em outros autores e realmente eles enfatizam. No tuberculínico, tudo piora vacinando. Fica aí a dica para você. Após um tempo se torna crônico, os adoecimentos dele, por causa da desmineralização, e você vai ouvir, só virar o tempo eu adoeço. Mudança brusca de temperatura para tuberculínico é o ó do borogodó. Por isso, precisa do lencinho. Por isso, precisa estar sempre com alguma coisa, um paletó, uma blusinha, porque se vai lá, se vira o tempo, eu vou adoecer tudo de novo. Então, prestem atenção nessas características. E por que não é psicose? Por que não é? Porque as afecções agudas, marcadas pelo mau estado de defesas imunitárias. Não é psicose porque existe uma grande diferença. A psicose, ela acumula. E quando a gente fala de tuberculinismo, deu pneumonia, é porque o sistema imunológico baixou por alguma noxa a nível de sintoma mental emocional e isso faz ele adoecer. Já a psicose, eu falei para vocês, é o acúmulo de toxinas que o corpo não consegue liberar e aí vai acumulando e aquilo vai piorando, vira uma psicose. Agravando a intoxicação de base sendo maltratadas, ou seja, o seu terreno vai intoxicando e aí ele vai respondendo com as afecções agudas e ficam mal curadas e aí vai piorando o quadro. Isso é muito importante, porque o adoecimento ele vai
além de ser aprofundado no tuberculínico, ele vai tendo doenças piores. Isso é muito importante. A gente tem linfo, aí quando a gente fala língua é linfo, rinofaringites, a gente tem sinusites, tem otites. O tratamento é desesperador para um tuberculínico, principalmente no nível homeopático. Por quê? Porque ele não dá conta de ficar eliminando. Eu tô morrendo. Ele fica desesperado, eu vou morrer. Aí é dor de cabeça, é pulmão, é nariz, é ouvido, é um monte de coisa. Quando isso começa a acontecer e vai saindo, agora eu vou morrer mesmo. É mais ou menos isso. E quanto mais antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, etc, etc, você coloca no tuberculínico, vai ficar pior. E essa piora vai a níveis mais profundos e gera supressão, que pode se tornar no futuro uma psicose, uma doença 1 milhão de vezes pior. A gente fala também de afecções sanguíneas, ou seja, tem tendência à hemorragia. Por quê? O tuberculinismo, ele é produzido, não vamos dizer produzido, ele é a base de 2 outros miasmas, que é a psora mais o luetismo. Então, enquanto ele tira, vai saindo isso, tá indo bem. Mas quando fica mais luético, e aí o campo dele já está mais deteriorado, o que acontece? Ele tende a ter maiores manifestações sanguíneas, que é uma característica do luetismo. Por isso que a gente fala que o tuberculinismo é um miasma composto, porque ele é a união desses 2 miasmas, a psora mais o luetismo. Então, tende a hemorragia sim. Tem hepatite viral, tem reumatismo articular agudo, o fígado dele é fragilíssimo. Por quê? Porque o que ele come acusa. Tem afecções, e para ele é glutão, mas não é de quantidade, né? É de comer coisas, aquelas coisas que é principalmente doce e bebida alcoólica. E aí vai a noite adentro, é uma coisa horrorosa. Afecções digestivas, nervosas e até a AIDS. Quando a gente fala de AIDS, é quando a gente fala de sistema, o sistema está falido, né? Quando a gente fala de sistema falido, é que o sistema imunológico, ele entra num colapso tão profundo que fica você contra você. E quando isso ocorre, dá um pau juvenal. Por isso que a gente fala que a AIDS tem o pé lá. Já repararam como geralmente as pessoas que são portadoras desse vírus, elas falecem por, geralmente, problema do trato respiratório. Ah, tem toda uma noção, tem todo um movimento para isso, mas na grande parte das vezes tem a ver, não é só por isso, tem a ver pelo sentimento e a causa que o levou a se tornar um tuberculínico. Mas a grande notícia que eu vou te dar é, ele não vai morrer disso, porque ele insiste, porque eu vou conseguir, no fim, lá no fim mesmo, porque não é o fim. Mas ele não morre, porque ele fica indo e voltando, mas ele não desiste nunca. Olha, essa notícia foi muito boa, né? Você falou, eu achei que não ia ter jeito para ele, mas sim, tem jeito para ele. E uma coisa bem interessante que eu fiz para vocês é que no livro do Nilo Caio tem uma parte bem bacana. Essa parte, muitas vezes, os alunos me perguntam, Cíntia, mas tem gripe de tudo quanto é jeito. Eu falei assim, será que tem mesmo? Será que isso não é uma manifestação tuberculínica por uma noxa muito a nível de sentimentos, assim, de transtorno por humilhação, mortificação, por excessos, por cólera, por ira, por não conseguir interpretar aquilo naquele momento? E aí existem formas de se manifestar isso? Sim. Lá no Nilo Caio está lá direitinho. Existe sim. E aí a gente vai ver resfriados e gripes de todas as formas que vocês puderem imaginar. Eu fiquei surpresa com o jeito que ele colocou e eu falei, vou colocar isso porque vale a pena ser mencionado. Quando a gente fala de gripes e resfriados, a gente tem a forma comum, que são arrepios, febre, peso doloroso nos olhos, corpo ruim, desânimo. Sabe aquele vento atravessado que você tomou? Pois é, no tuberculínico a gente chama de vento atravessado. Ai, nossa, estava maravilhoso o passeio, estava calor, estava uma maravilha. Foi aí quando no fim do dia começou a chover, estava 30 graus, foi para 22. Aí fiquei mal.
Aí eu fiquei assim com aquele corpo ruim e eu fiquei um pouco febril. Ai, um desânimo danado, só queria chegar em casa, tomar um chá bem quentinho, enfiar debaixo das cobertas para aquilo tudo passar. Mais ou menos assim quando a gente fala de gripe e resfriado comum. Quando a gente fala de nervosa, é que houve uma situação que você não conseguiu colocar aquilo para fora e aí você ficou nervoso, não pôde fazer aquele desaforo que você tem vontade de falar e aí você engoliu aquele sapo, aí começa. Dores no corpo, eu não quero comer porque se eu comer eu vou passar mal, porque meu fígado está estourado, mais ou menos assim, e geralmente são por causa de aborrecimento. E aí como você não falou aquele desaforo que você tinha vontade de falar na cara daquele sujeito, o que você fez? Engoliu aquele sapo, e aí foi pro fígado, e aí o fígado estourou, berrou, não quero comer porque eu vou passar mal, e ficou nessa situação. É uma gripe nervosa, gente. Geralmente uma característica dela é não dou conta de comer. Quando a gente fala de catarral, aí o negócio já está mais tenso, o peito cheio, fica cheio, o nariz passa nada, nem ar. Aí fica rouco. Aí você tem febre também, espirro e tosse. Essa febre catarral geralmente vem pela manifestação de um sistema imunológico mais debilitado, tomou muito golpe de ar e foi tomando, já come mal, o terreno está propício e aí tem manifestação de muco. Mas isso aqui é uma característica da gripe ou resfriado catarral. Bem bacana essa diferenciação, né? Agora, quando a gente fala de outros, por exemplo, como as gastrointestinais, lógico, tem gripe gastrointestinal. Outro dia, a gente, numa discussão calorosa, eu e meus colegas, assim, de um grupo, a gente estava conversando, falando assim, será que, por exemplo, a Covid não seria um misto de uma gripe comum com uma gastrointestinal? Aí, quando nós começamos a discutir sobre isso, nós chegamos à conclusão que eu vou falar para vocês dentro em breve. Mas quando a gente fala de uma gripe ou resfriado gastrointestinal, a primeira coisa que a gente tem é o quê? Um vômito e diarreia. Diarreia é o que nós chamamos de viroses, né? O médico, isso aí é uma virose. Existem manifestações, não é? Tem a diarreia, tem náusea, tem vômito, a gente tem também um fígado ruim, uma dor no corpo, uma falta de apetite, uma fraqueza, porque vômito e náusea dá o quê? Fraqueza, ninguém tolera, né? E isso é muito importante. Quando a gente fala de gripe resfriado cerebral, eu falei, não creio. E ele separa e fala assim, dor de cabeça, delírio, febre alta, é a meningite. Porque meningite tem bacteriana, tem viral, tem fúngica, tem vários tipos. Mas quando você vê, inicialmente, a gente tem uma febre alta, tem uma prostração, tem a dor de cabeça, às vezes a gente tem uma vermelhidão. E uma dica que eu dou para vocês, a pupila fica dilatada de um lado e a outra fica contraída. Isso é um sintoma de meningite. O sintoma pode ser meningite. Geralmente você não tem exame, não tem nada para fazer? Olha geralmente nos olhos. A pupila, uma fica dilatada e a outra contraída. E para completar, dor na nuca. Às vezes tem febre e dor de cabeça e fica todo mundo rodando aquela prostração e fala, o que é que está acontecendo? Mas você consegue perceber através das pupilas, ok? E a pulmonar, que é assim, uma das cerebral e pulmonar talvez sejam as mais sérias, né? Não que a gastrointestinal não seja. E os outros também, porque sempre tem um fundo emocional nisso tudo. Bronquite, pneumonia, grande prostração, falta de ar, difícil expectoração. Tem muita pneumonia. Tuberculínico dá muita pneumonia, porque ele fica muito frágil. Pulmão, tristeza. Essa tristeza, ele decai quando acontece algum fato, alguma coisa que o leva a isso, né? Falando, nossa, assim, eu tô acasado, eu tô acabado. E aí, quando a gente lembra de pulmonar, a gente lembra de tuberculose. E a gente lembra daquela era maravilhosa que as pessoas morriam de tuberculose porque elas morriam por amor. Um filme clássico desse, que você vai ver um gripe ou resfriado, quando a gente fala de pulmonar, é você ver Razão e Sensibilidade. Lembram desse filme? No filme, ela se apaixona por um homem que estava comprometido e ela não sabia, e ele alimenta esse afeto. Ai, gente, tem uns homens que vou te contar, tá? E aí,
Nada contra os homens, mas vou te falar, pra que isso tudo? E ela se apaixona, só que ele estava na derrocata, ele não ia mais ser um cavaleiro. E aí o que acontece? Ela fica desolada quando descobre que ele se casa. E aí ele herda um castelo. Que safado. E aí ela descobre e vai até o castelo no meio de um temporal, no meio de uma chuva. Essa cena é espetacular. E ela sobe o morro e fica lá olhando o castelo e ele lá já dentro, né? Com a outra moça que ele casou, que era sua esposa agora. E ela volta corroída. E chega, aí com aquela chuva, já estava e ficou com febre, e aquela coisa toda. E aí ela cai de cama e fica prostrada, esperando a morte chegar. E aí existia uma outra pessoa que a amava profundamente, que era um coronel. E aí ele faz de tudo para salvá-la. E ele fica lá. Ai, gente, esses filmes são tão legais, né? Mais tuberculino que isso nem tem jeito. E ele fica lá no leito, lá esperando para ver, todo mundo tratando. E ela se recupera. Quando ela se recupera, ele aparece. Para ele, o melhor de tudo é que ela salvou. E aí os dois começam a se conhecer, se apaixonam e se casam. Ai, gente, olha que lindo. Mais tuberculino que isso nem existe. Ai. Pois é, mais ou menos assim. Ai, vida que segue, né? E a gente também tem outras que são muito importantes e nada que você possa... Tem que tomar muito cuidado que o tuberculínico é desse jeito, né? Frágil, como um pedaço de papel que amassa assim. Ai, que... Gripes e resfriados a gente tem também a cardíaca, que tem dispneia, colapso, pulso irregular e dores no coração. Também isso é uma coisa difícil da gente visualizar. Talvez se você esteja inserido em algum local que tem muitos casos e muitas pessoas, eu tive o privilégio de continuar atendendo nesse local, que eu fui colocada lá por algum motivo, até hoje eu desconheço, mas não consigo deixar de ir lá. Já fazem 11 anos, vai ser 11 anos agora, em 2023. Mas a gente consegue perceber o quão o ser humano ele é diferente e você às vezes não pode realmente dar nome a doenças. Você tem que perceber o ser humano à sua frente. E uma coisa que às vezes pra gente, para algumas pessoas é banal, para outras é tão relevante que aquilo é para ele um adoecimento tão profundo que pode levar a óbito. Uma vez eu tratei de um menino lá, ele gripou e ele teve um quadro tão absurdo cardíaco, e a gripe dele foi por causa que a mãe falou assim: eu te renego, não tinha que ter, desse jeito que ela falou, eu te renego porque eu não tinha que ter te parido. Falou assim com ele, falou assim: nossa, você tinha que ter morrido no parto. Vê se é coisa de falar para um menino de 13 anos na época. E esse menino, ele começou com uma gripe, e essa gripe, um dia ele estava lá, eu cheguei lá, nesse dia, ele estava todo cianótico, o coração dele batia todo descompassado, e eu falei: meu Deus do céu, e ele só sem ar, e foi ficando pior, eu falei: o que eu faço? Foi assim, uma coisa tão desesperadora, que eu falei assim, e ele começou com uma gripe, e a gripe dele tinha um fundo emocional, né, muito pesado mesmo. E aí eu tinha um acônito lá, e eu fui assim, ó, tirar com a mão. A acônito me salvou o menino e salvou a mim, porque eu fiquei desesperada, pedi para chamar a ambulância, só que onde eu fico, a ambulância leva 45 minutos para chegar, ele não ia ter esse tempo, né? E a acônito salvou. Nossa, mas foi um negócio de outro mundo esse dia, e eu chorei tanto, coisa de tuberculínico, né? Eu chorei por vários motivos, mas entre eles foi isso. Quando a gente fala de uma gripe resfriado hemorrágico, a gente tem sangue pelo nariz, pela urina, vômito e sangue presente nas secreções. Então, por exemplo, ficou muito tempo, né, aqui dentro, aí inflamou, infeccionou, aquilo pode virar amarelo, e aí começa a ter bloqueio, principalmente no nível do nariz, você tem uma identificação. As minhas histórias são muitas. E dou de brinde aí para vocês um preventivo. Esse preventivo também é de Nilucário, ele faz um complexo com geossêmio, eupatórium e fósforos. Mas eu digo para vocês, se estiver todo mundo meio que gripado,
usei esse daí muito em algumas crianças, quando começou o surto de gripe mesmo, lá na região, que era muito frio, eu falei, toma isso daí, se começar a fungar, dá isso daí. Ele começava a dar uma fungadinha, nem evoluía para esse quadro. Esse é um complexo espetacular, homenagem a Nilo Cairo, cara é o cara. O cara mesmo. Você tem isso daí, ó, que é maravilhoso e faz muito bem, viu, gente? Faz muito bem. Então, gente, o amor venceu. Se o tuberculínico, ele estiver apaixonado, fazendo aquilo que ele ama de paixão e quer viver feliz e serelepe para sempre. Ah, esqueci de falar de dinamização aqui. Primeira, isso daí, gente, é tudo na CH, tá? Mas se você quiser fazer na D, coisa que é difícil de fazer, alguém me alertou aqui. Geussêmio na primeira, se você conseguir encontrar, na segunda e na quinta, geralmente CH. D, muito difícil vocês encontrarem, principalmente primeira, não vai achar. Mas pode fazer no CH, eu fiz em CH e deu super certo. Voltamos à nossa paixão aqui, nesse amor maravilhoso, o que ele mais gosta é de viver o momento, a lua, aquela paixão, nada mais, aquele amor, a liberdade, o ar puro, o ar livre, todo mundo feliz, em meio à natureza. Ai, o amor é maravilhoso, é mais ou menos isso que o tuberculínico quer. E às vezes é muito difícil, mas nada impossível, vida que segue, vida que anda, a gente tem que tentar, porque o negócio é ser feliz, não é? Ai, meu nariz mesmo, ai, meu nariz. Bom, a gente vai falar um pouquinho de pesquisas e vou falar também de um caso clínico, mas antes disso eu vou falar um pouquinho do momento cozinha para a gente poder falar e fechar com chave de ouro, não é? Então, gente, aí é uma receita que eu uso muito, é muito mesmo. Quando eu falo que eu uso muito, geralmente eu uso para crianças, porque é difícil, né? Para criança, para bebê. Bebê não falo não, é crianças. Depois de 1, 2 anos. Principalmente porque ele leva mel. Como leva mel, vocês têm que saber se eles têm algum processo alérgico ou não em contato com isso. Por isso, eu dou a partir de 2 anos de idade, que é água mineral, hortelã, agrião, água de coco e mel. Você pode fazer uma infusão com a hortelã e com o guaco ali misturadinho. Infusão coloca a água lá, põe para ferver. Ferveu, coloca o guaco e hortelã lá, deixa abafado um pouquinho. Depois você coa e depois que você faz, você mistura os outros ingredientes. Esses outros ingredientes você coloca água mineral, coloca um pouquinho de água de coco e tome durante o dia. É como se fosse um xarope. Não é um xarope, mas é como se fosse, porque às vezes eu deixo ele um pouquinho mais melado, porque a criança aceita um pouquinho melhor. Se o mel for pouco, pode colocar um pouquinho mais. Aí fica um pouquinho mais viscoso, perdão, e aí você consegue dar, eles tomam a colherada. Se você quiser fazer como xarope, você tira a água de coco e depois você pode, em vez do mel, pode até pôr mel, mas não aquece o mel, tá? Você tem que colocar o mel, pode estar morno, não tem problema, você não pode ferver o mel, que não é bom. E aí o que você pode fazer também? Você pode pedir para fazer um xarope, até na farmácia, se você não quiser mexer com isso, pede para fazer com hortelã, agrião, mel. E se você quiser, tem que tirar água de coco, né? Eles fazem lá um caramelo e coloca lá as tinturas de hortelã e agrião. Se você quiser acrescentar, aí você usa canela, excelente expectorante. Ele é termogênico, dá uma aquecida e essa aquecida vai fazer toda a diferença, porque ele vai fazer soltar muco. Outra dica que eu dou para vocês, que geralmente as crianças gostam muito de leite. Quando ficar com o nariz congestionado, garganta inflamada, corta o leite, porque leite faz produzir mais muco ainda. Então, pede para tirar durante os dias. Ai, nada de... leite de cabra, leite de búfalo, leite... Tira o leite, tira o queijo, tira o leite por uns dias para não reverberar esse muco, que vai só criando mais muco. E aí é o ó. Geralmente, gripes, resfriados, vírus, essas coisas de virose que eu tenho no tempo, eles ficam principalmente no nível intestinal, ou seja, a carga viral fica muito no intestino. Então, se você colaborar com o intestino, fica ainda melhor. Lógico, se essa criança teve diarreia,
muita diarreia, também é bom você cortar o leite e recuperar essa flora. Tem várias homeopatias que você pode fazer para isso, mas tem várias formas de você recuperar, essa carga viral sai e aí vai se adequando, refaz essa flora de uma forma mais natural possível. Isso vai agregar valor à sua saúde. A gente fala muito sobre questão de ir para a cozinha, mas o alimento é um remédio espetacular, muito, e não é pouco não. Quando eu tenho assim para mim que se você tem uma alimentação mais saudável, você não vai ter tanta gripe e resfriado. Olha, a minha mãe, vou dar um exemplo da minha mãe porque posso falar dela aqui, né? Ela deixou. Então ela fala assim, Cíntia, eu não lembro a última vez que eu gripei. A alimentação e homeopatia. Se você faz uso de homeopatia constante, aí você fala assim, não tem um sistema, tem uma alimentação legal, hábitos de vida, etc, etc. Um conjunto de fatores, é lógico. Você não gripa mesmo. E até muita gente que teve Covid falou, não, nem fiquei sabendo que eu tive Covid, nem fui lá fazer o teste, disse que eu tive Covid, porque ficou assim, passou rápido, né? Depende de cada sistema imunológico, porque Covid, graças a Deus a pandemia acabou, mas se fala até hoje, porque agora a gente vai ver os resquícios que o Covid vai deixar, e são muitos. Beleza? Então fica a dica para você aí, você pode fazer isso como xarope, pode fazer isso como suco, ele regenera energia, dá um up bastante legal e tem um docinho que é o mel. Então lembre-se sempre, se for para criança, tem que averiguar se ela não tem nenhum problema com mel, porque tem crianças que têm sim, tá bom? Bom, agora a gente vai voltar, vai falar um pouquinho sobre as pesquisas e um caso clínico para a gente fechar essa nossa série, a série número 3, que a gente fala sobre Chopin, tuberculinismo, gripes e resfriados. Até daqui a pouco!